Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos dar início, portanto, à nossa aula de ética cristã. Eu queria compartilhar com os irmãos, portanto, o slide da nossa aula, onde hoje eu quero falar um pouquinho já, depois que nós falamos das 3 éticas cristãs, a terceira ética é justamente a ética cristã. E aí, eu quero dar continuidade falando justamente sobre os pressupostos da ética cristã, em que a ética ela é construída, uma vez que que o nosso conjunto de moralidade, o nosso conjunto de valores, eles não são meramente culturais, eles não são apenas valores culturais, mas, na verdade, o que nós temos é justamente valores cristãos, tá? Valores cristãos. E aí, eu quero justamente trazer para vocês essa abordagem para que nós, portanto, possamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Uma das coisas que eu quero trabalhar com os irmãos é justamente a partir da própria definição, meus irmãos, que nós já fizemos, como lá no início das nossas aulas, nós já havíamos falado que falar de ética cristã, portanto, nos dias atuais, não é uma tarefa muito fácil, até porque os valores da sociedade eles vão sendo modificados com o tempo. E é justamente dentro desses valores, dentro dessa mudança constante de valores da sociedade, é que a igreja, portanto, tem essa importante tarefa de se manter firmada nas escrituras, para que, diferente da cultura, diferente da sociedade em que os valores vão mudando, nós temos valores bíblicos, e esses valores eles não mudam de acordo com a cultura ou de acordo com a época. Tá? Por isso que é preciso que nós entendamos que os padrões éticos encontrados na Bíblia, para o cristão moderno, portanto, é um padrão que é algo que sempre veio desde os nossos pais e não se modificou no decorrer da história. Por isso que nós, então, resumimos ética como sendo o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo e errado e toma decisões. E a ética cristã a partir das escrituras, sendo valores cristãos. Especialmente eu quero trabalhar isso com vocês, de que a ética cristã ela é centrada nas escrituras, tá bom? A ética cristã ela é, portanto, centrada nas escrituras. E quando nós pensamos o certo e errado, nós precisamos compreender que o ponto de partida para definirmos o que é certo é o próprio Deus. E aí, nós podemos ter plena convicção de que os valores nos quais nós construímos a nossa vida, esses valores eles são imutáveis, assim como Deus é imutável. Deus, portanto, quando eu discuto aqui sobre a origem do certo e errado, uma das coisas que eu vou colocar aqui para os irmãos é justamente essa questão de que a definição de Deus é amor, por exemplo, é algo que é a partir de Deus. E há uma diferença entre Deus é amor e o amor é Deus. Deus é amor ponto de partida, o modelo de amar é o próprio Deus. O amor é Deus, nós estamos dizendo que o ponto de partida é o amor e não Deus. Então, todo tipo de manifestação, desde que seja legítima, não importa se ela é certa ou não, ela tem Deus, né, nesse tipo de amor. Então, há toda uma diferença. Então, veja, eu coloco aqui a natureza imutável de Deus, a origem do certo é a natureza imutável de Deus. Deus não muda. E Deus
não mudando, portanto, ele tem valores imutáveis. Os seus valores, a sua vontade, ela é imutável. Quero ler com os irmãos o texto de Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Depois os irmãos podem, e eu peço por gentileza que vocês leiam depois as referências que eu citei aqui no slide, mas eu quero apenas ler um texto de Malaquias 3, verso de número 6, que fala justamente dessa imutabilidade de Deus. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, não sois consumidos. A moralidade está baseada, portanto, não na vontade suprema de um poder arbitrário, mas sim na natureza imutável de um Pai amoroso. Dessa forma, há duas esferas de revelação divina do certo, como nós estamos partindo do pressuposto de que na ética cristã o certo e o errado é a partir de Deus, é a partir da palavra de Deus. Falando de palavra, portanto, Deus se revela a duas esferas de revelação divina do certo. Primeiro, certamente vocês já conhecem o que nós conhecemos até mesmo na teologia sistemática 1, dá para aprender um pouco sobre isso. Nós temos a revelação natural, chamada de revelação geral, por estar disponível a todos os homens. A lei está escrita no coração de todos os homens. Estamos, portanto, falando da universalidade dos princípios. Encontramos em todas nos grandes credos morais das civilizações, nós podemos encontrar a ação natural de Deus nos homens, trazendo a capacitação e fazendo com que essas pessoas, mesmo que elas não sirvam a Cristo ou não, as pessoas possam questionar sobre um ser superior todo-poderoso. Então, Deus, ele se revela na natureza. Isso falando de revelação do certo e errado. Então, Deus se revela na natureza. Essa revelação geral, portanto, ela está disponível a todos os homens. Ela está disponível a todos os homens. Mas temos também, obviamente, a revelação especial. O cristão tem a Escritura Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A revelação especial de Deus é mais clara e mais explícita do que a revelação natural. A revelação especial de Deus é suficiente, portanto, para nos aperfeiçoar, para nos apontar os padrões morais, os padrões mais elevados do que os padrões da sociedade caída. Dessa forma, a revelação especial, ela traz para nós aquilo que nós chamamos de absolutismo do certo, isto é, porque temos o Deus perfeito, por isso os homens devem buscar esta perfeição. Dessa forma, meus irmãos, a ética cristã não é criada pelo homem, e sim, ela é descoberta, ou poderíamos dizer mais ainda, ela é revelada por Deus. Ela é revelada por Deus quando o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá, portanto, a sua palavra. Ao termos contato com a palavra de Deus, logo nós descobrimos a ética cristã, ou o conjunto de leis ou os padrões morais a partir das Escrituras, para que venhamos a tomar decisões e venhamos a discernir entre o certo e o errado, não como a sociedade define, mas sim, perdão, como a Bíblia define. Dessa forma, a revelação é o ponto fundamental para a compreensão da ética cristã. A revelação natural
que inquieta o homem sobre a existência de um ser, e a revelação especial, que aponta para esse homem quem é esse ser. E esse ser, então, tem vontade, tem princípios, tem valores imutáveis. E é a partir desses valores imutáveis é que o homem, portanto, começa a construir a sua vida e começa, portanto, a partir dos absolutos, julgar, do absoluto que é a palavra de Deus, julgar todas as coisas. Em outras palavras, eu sei que roubar é errado, não porque a sociedade me diz, mas sim porque a Bíblia assim diz. Colossenses 3 vai dizer: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. Então, é um valor absoluto, uma verdade imutável. Sempre deriva das Escrituras e não da sociedade. A revelação, portanto, de Deus, o ponto inicial para que o cristão que quer falar sobre ética e quer tomar decisões a partir de uma visão correta. Se a ética tem por base discorrer sobre o que é certo, podemos dizer que a mesma tem um ponto interessante em se tratando de ligação com a história da redenção, ou seja, com a visão pactual que mantemos na teologia reformada, daí a nossa preocupação com a perfeição da lei e como essa lei, ou seja, como a palavra de Deus deve ser usada, como que ela foi usada desde o Pentateuco, os profetas até Cristo. Temos a palavra de Deus, temos os mandamentos de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Ao se falar de fazer a coisa certa, logo, o cristão está se referindo à palavra de Deus. Eu faço o que é certo, eu busco fazer o que é certo, mas eu busco fazer o que é certo porque a palavra de Deus assim determina, e não porque a sociedade, com o tempo, está dizendo que é certo. Porque se a gente for pensar em valores mutáveis, como eu disse inicialmente, constantemente a sociedade está mudando, constantemente. O que era certo no passado, hoje não é mais. O que era errado no passado, hoje não é mais. Comportamentos, vestimentas, cultura, várias outras coisas que a gente pode estudar a história e perceber que esses valores que no passado era algo extremamente primordial, a moralidade era algo muito cultivado na família, por exemplo. Hoje, o conceito de família está se dissolvendo a cada dia na nossa sociedade. Mas aqueles que têm uma ética cristã, aqueles que têm um conjunto de valores pautados na palavra de Deus, não vai se adaptar com a cultura vigente, mas vai construir os seus valores a partir da palavra de Deus. Então, vimos que algumas formas seculares que as pessoas, então, pensam no certo e errado, mas nós partimos a partir daquilo que a Bíblia fala que é certo e errado. Eu vou pular essa parte aqui da questão dos filósofos, e os irmãos depois podem até ler, e depois, se tiver dúvidas, pode me procurar. Eu vou caminhar um pouquinho mais com vocês, fazendo uma citação de Michael Horton, no livro Religião de Poder, que ele diz assim: o reino de Deus não avança através da legislação da ideologia, mas pela proclamação da teologia, a saber, o evangelho da graça de Deus em Cristo. Quando o moralismo toma o lugar da confiança na obra salvadora de Cristo, a igreja não só deixa de transformar a vida moral da cultura, mas realmente serve ao processo de secularização da cultura. Quando a vitória espiritual do cristianismo parece estar além do alcance, a igreja deixa suas afirmações centrais e soluções pela vitória moral do paganismo. Em síntese, a Michael Horton está dizendo
é que o reino de Deus, portanto, ele não tem como fundamento a sociedade caída, mas o reino de Deus, ele é centrado na obra redentiva de Cristo Jesus. E logo, ele está dizendo que o papel da igreja, por meio da pregação do evangelho, é redimir a cultura e não se adaptar à cultura, que é isso que eu estava dizendo agora há pouco. Os valores são imutáveis, porque os nossos valores são bíblicos. Os valores éticos cristãos são bíblicos. Por isso não muda. A tríade, portanto, da ética cristã, segundo Geisler e Fairbairn, está pautada na vontade de Deus, que age de acordo com seus atributos revelados. Portanto, falamos assim das duas esferas nos quais Deus tem a revelação sobre o que é certo ou ético. A revelação natural, escrita no mundo criado por Deus, e a revelação sobrenatural, escrita na palavra de Deus. Isso aponta para duas realidades quanto à ética. Uma na qual nos faz pensar sobre o mundo em que vivemos e que nos mostra pontos que até são coerentes com a revelação sobrenatural. E a outra, o desafio que encontramos de salientar os pontos que acreditamos da revelação sobrenatural, dando, portanto, base para dialogar com o mundo em que vivemos. Por isso, a necessidade de termos uma cosmovisão bíblica e não uma cosmovisão secular. Desta forma, nós precisamos, portanto, compreender que a vida do cristão, portanto, ela é construída a partir da revelação do próprio Deus. Essa revelação especial ou sobrenatural nos faz falar sobre a verdade. E eis um dos pontos mais importantes, que tudo tem a ver com ética. A verdade para os crentes é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele se colocou como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outro texto também que eu quero ler para os irmãos, esse está aí em tela, Romanos capítulo 5, verso de número 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está falando aqui de Cristo, portanto, sendo aquilo que eu falei para vocês, sendo o caminho. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Passou todos os homens por causa da obra de Cristo. Cristo nos dá vida eterna. Efésios, capítulo 4, versículo 18, também eu vou ler para vocês. Diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Devido à morte do homem, é necessário, portanto, a luz divina para combater a obscuridade divina. Esse homem que era obscuro, que tinha um entendimento fechado com a luz do evangelho. Ele conhece a verdade e ele começa a viver a partir da verdade, que é Cristo. A ética cristã, portanto, é a busca pela perfeição exemplificada em Deus. Deus como modelo de perfeição. A perfeição de Deus, portanto, é o objetivo. Para ver o sumo exemplo e, acima de tudo, saber o que é certo, é necessário se pautar na palavra de Deus. O lógico, portanto, de se concluir é que a lógica cristã ela é superior à ética secular. E também a ética cristã tem tudo a oferecer à ética secular. Eis, então, o grande desafio da disciplina de ética cristã, mostrar que é a partir da nossa ética que nós vamos, portanto, influenciar a sociedade contemporânea. Dessa forma, irmãos, eu queria... a nossa aula de hoje, então, visa justamente apresentar essas verdades. A ética
cristã está centrada nas Escrituras. Dessa forma, nós precisamos construir, ou nós precisamos tomar as nossas decisões sobre o certo e errado a partir de uma ética cristã, ou seja, a partir da palavra de Deus. O certo e errado tem um ponto de partida na palavra de Deus. Os valores das Escrituras são valores, portanto, imutáveis. Dessa forma, esses valores imutáveis têm como objetivo, ao conhecermos esses valores, caminharmos para que em Cristo sejamos perfeitos, tendo Deus como modelo de perfeição. E assim, quando falarmos que somos éticos, nós estamos dizendo, em outras palavras, que nós somos bíblicos. Nós somos corretos porque somos cristãos. Nós somos corretos não porque achamos, mas porque a Bíblia assim determina. O certo e errado não é a sociedade que define, é a palavra de Deus que define. Por isso que mesmo que os valores sejam diluídos e modificados com o decorrer do tempo, os nossos valores permanecem os mesmos, porque são valores cristãos e não valores seculares. Tá bom? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos e qualquer dúvida eu me coloco à disposição. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.